Podcast Abre Aspas. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Abre Aspas. Hoje estamos recebendo o secretário de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação do município de São Miguel dos Campos, Álvaro Leiva. Seja bem-vindo, Álvaro Leiva. Satisfação recebê-lo aqui no podcast Abre Aspas. O prazer é todo meu, sem dúvida. Eu agradeço ao Josué, ao Ângelo também, que percebo, que acabou fazendo parte do seu time. Agradecer ao meu Pedro, que está aqui com a gente nos bastidores. E a gente fica muito feliz pelo convite. Creio que, assim como em outrora, teremos um bate-papo muito bom, que a gente possa levar boas informações e esclarecer os serviços que nós hemos prestado para o nosso município. Bom, o nosso objetivo hoje, convidar o secretário Álvaro Leiva aqui ao podcast, é trazer algumas informações muito relevantes para o município de São Miguel dos Campos, também para a nossa região, até o estado de Alagoas, na verdade, Hoje nós temos uma secretaria que desenvolve um trabalho muito importante e que engloba toda a nossa região, São Miguel e a toda a nossa região. E antes de mais nada, eu queria pedir que o Álvaro falasse um pouco da secretaria, que tem um nome longo e bem objetivo: Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da Ciência, da Tecnologia e da Inovação. E para resumir, ficou SEDECT. A gente conversava aqui em off, para que o nome ficasse mais fácil, foi resumido aí em SEDECT. Álvaro, fala para a gente já nesse primeiro momento, o que é a SEDECT? Muito bem. A SEDECT ela é fruto de um desejo do prefeito George. Pouco depois que ele assumiu o mandato, ele me fez um convite para que a gente pudesse tirar do papel uma instância, um órgão que pudesse trabalhar um pouco mais voltado à questão das capacitações e do comércio. É notório para todo mundo que existia uma Secretaria de Indústria e Comércio, Essa secretaria existe há muito tempo no município, mas por muitos anos ela ficou praticamente inoperante. E aí a proposta que eu devolvi para o prefeito George foi que a gente fizesse uma reformulação do arcabouço, das funções, dos objetivos, porque a gente estava vivendo um momento a nível de Estado que o governo do Estado estava procurando muito municípios que criassem lei de atração fiscal, que criassem atrativos para investimentos. E aí nós sentamos, fizemos uma reformulação da antiga Secretaria de Indústria e Comércio, mudamos a nomenclatura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E nós criamos o Prodesan, que o Prodesan, na verdade, ele é a parte jurídica do que o prefeito George sempre sonhava em fazer, Apoio ao comércio, essas campanhas de incentivo, campanhas de incentivo para os empreendedores, capacitações e um ambiente para tentar implantar no município o polo multissetorial. Então, desenvolvimento econômico. Quando nós começamos a fazer algumas visitas, nós recebemos um convite da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia. Nós estávamos, à época, o governador ainda era o atual senador Renan Filho, e aí o secretário estadual de Ciência e Tecnologia gostou da pegada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e perguntou se nós tínhamos interesse em ser a primeira secretaria do interior do Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, porque o Estado precisava iniciar essa ação no interior. E aí entrou depois a Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, na origem da secretaria, a gente nasceu com a intenção de trazer para o município as capacitações, que não existiam mais, de orientar os empreendedores, de voltar a ter um espaço para os empreendedores buscar orientações para melhorar os seus negócios, melhorar o ambiente de negócios para fortalecer os já presentes aqui, mas também tentar atrair novos e gerar emprego e renda, e quem sabe aí num espaço que a gente acredita curto, a gente possa tirar do papel o tão esperado polo multissetorial. Álvaro, a gente pode dizer então que a secretaria, a SEDECT hoje é uma junção de secretarias. Exato. A secretaria, vamos voltar um pouquinho no tempo, a secretaria que seria a de Indústria e Comércio, que aí muda e toma esse nome de Desenvolvimento Econômico. Perfeito. E uma Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, que eu acho que foi uma coisa bem, uma
uma pegada, né, como você costuma dizer, uma pegada bem diferente, essa ideia da inovação para encorpar ainda mais a Secretaria de Desenvolvimento e também da Ciência e Tecnologia. Porque o desenvolvimento econômico ele é amplo, né? Você não vai falar só indústria e comércio, você vai falar de todas as atividades que geram renda, que geram emprego, que geram oportunidade no município. E, obviamente, que hoje não tem como você trabalhar desenvolvimento sem falar em inovação, sem falar em tecnologia. Mas, para isso, você tem que criar um ambiente. Só para você ter uma ideia, o nosso primeiro curso de inovação e tecnologia foi computação básica. Então, a gente começou com um letramento digital, vamos dizer assim. Hoje, a gente tem um Oxetec. Hoje a gente tem menino fazendo programação, fazendo back-end. Eu fico até muito feliz que nós temos já alguns empresários aqui no município que tem algum tipo de plataforma, algum tipo de serviço de tecnologia que já absorveu alunos nossos. Tem ex-alunos nossos que trabalham para empresas de outros estados, que a gente sabe que essa área hoje de tecnologia e inovação, muitas vezes o menino está trabalhando em casa, né? A pandemia forçou muito isso, né? Então, a gente sempre pega esses exemplos e a pegada, né? Como eu gosto de falar, que você já tocou aí, era justamente essa. Era tentar atender públicos diferentes, mas públicos que passeiam pelos mesmos objetivos, que é o quê? Oportunidade de renda, oportunidade de emprego, oportunidade de empreender, novas oportunidades. E eu acho que, com todos os desafios, com todos os... tratar no setor público não é fácil, porque o setor público ele tem, obviamente, a burocracia natural, mas a gente também se depara com muitos desafios. Às vezes a gente pensa que vai durar um determinado tempo, pela burocracia leva outro. Mas eu gosto muito também do perfil do perfil empreendedor do prefeito George. Eu acho que muito também da SEDEC ter conseguido muita coisa é por essa capacidade que ele tem de resolutividade. Ele gosta de coisa resolutiva. Quando você chega e apresenta ao prefeito, a gente precisa desse investimento que vai resultar isso, tal. Ele não vê como custo, ele vê como investimento. E eu acredito que a secretaria também tem muito essa participação dele, porque o George é um cara empreendedor, né? A gente tem que lembrar sempre do George, além político, empresário, né? Empresário, empreendedor, com uma visão, e ele sempre falava muito da preocupação em melhorar o ambiente para os empresários locais, para os empreendedores locais. Me corrija se eu estiver errado, mas a empresa dele hoje, se não me engano, a segunda ou a terceira que mais emprega na cidade. Eu creio que é a segunda ou a terceira, exatamente. Já dá para ter uma ideia, né, que o prefeito realmente tem uma visão diferenciada do assunto. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, né, a gente pulou aqui um capítulo, né, da história do Álvaro, vou falar um pouco da formação do Álvaro, formação em gestão pública, especialização em administração pública por uma importante universidade, né, a USP, especializado também em gestão escolar, que aí conta, né, o Álvaro também responde pela Secretaria de Educação do nosso município, vai ficar essa parte para um próximo episódio nosso, mas aí, voltando, Álvaro, para essa parte da sua formação em gestão pública. A gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu vou separar aqui por partes: desenvolvimento econômico, a ciência, a tecnologia e a inovação. Essa sua formação, ela contribui para esse papel que você hoje desenvolve nessa secretaria, porque você fez a coisa andar, né? Pai, eu tô até, assim, a pergunta, acho que ninguém nunca tinha perguntado isso. Eu venho de uma outra formação também, mas a formação de gestão pública, a gente se conhece há bastante tempo, e eu acho que você se recorda quando me chamavam de o menino dos convênios, né? Trabalhando, buscando recurso. Foi uma porta que eu vi, decidi ir para a área de gestão pública, porque eu comecei a ver que muitos municípios não tinham uma pessoa fazendo aquele trabalho que eu estava fazendo lá atrás. E aí, inclusive, foi na outra gestão do prefeito George, e aí eu, inclusive, fiquei como consultor aqui, fiquei como consultor em outros municípios. Teve uma época que eu estava como consultor em 7, 8 municípios. E aí eu comecei a ver o seguinte: o quão era importante você começar a entender como funciona a gestão pública, porque a gestão pública, para ela chegar no município, você tem que entender como ela se encaixa a nível estadual, como a estadual se encaixa a nível federal. Quando você vai buscar um recurso, quando você vai buscar um programa, quer seja o dinheiro para construir uma creche, um dinheiro para montar um Oxetec, um dinheiro para uma pavimentação, um dinheiro para um Hélio Jatobá, tudo isso tem regra, tudo isso é normativa. Tem as regras e normativas que você tem que seguir, que é do trâmite burocrático.
Mas muitas vezes a gente sabe que há empecilhos que às vezes são criados. Então, quando você manja de gestão pública, quando você entende a área que você está, tem a vantagem, porque você sabe o que você tem que fazer do âmbito legal, mas o que você pode fazer também de modo rápido, produtivo, sem cometer também nenhuma falha. Então, eu acredito que a experiência que eu tive, né, principalmente eu vivi 4, 5 anos andando em muitos municípios. Fora os que eu já estava fixo, eu tinha uns que eu sempre era chamado para fazer uma prestação de serviço. Eu também tive uma abertura muito boa em Brasília mesmo. E aí, quando eu acabei assumindo uma pasta que não era a minha pretensão, quando o prefeito George conversou comigo, em nenhum momento foi falado em eu assumir. A minha ideia era estruturar, né, juridicamente, organizar e tocar minha vida como GMC, né, que é Gerente Municipal de Convênios, porque eu tinha também já os compromissos. Então, quando ele chamou, fez o convite e a gente começou a montar a equipe da SEDECT, eu tive muita vantagem porque eu já sabia onde tinham os jabutis, que a gente chama, né, da gestão pública, e onde a gente poderia ganhar tempo. Também teve muita facilidade, porque o que para muita gente poderia ser ruim, eu vi pelo lado positivo. Exemplo, a equipe da SEDECT hoje ainda é uma equipe pequena, se você comparar com outras secretarias. Então, eu tive na SEDECT pessoas que estavam trabalhando pela primeira vez ou pessoas que estavam indo para o setor público pela primeira vez. E aí, qual foi a vantagem disso? Essas pessoas, elas não viram o setor público como uma forma de morosidade. Não, muito pelo contrário. Todo mundo entendeu qual era a pegada que a gente queria dar, de agilidade, uma visão de resultado, como acontece no setor privado. Só para você ter uma ideia, desde o primeiro ano da SEDECT, todos os anos nós fazemos prestação de conta. A gente acompanha tudo, o que a gente gasta de água, o que a gente gasta de energia, quantos cursos nós ofertamos, o que foi aberto de empresa, por aí a gente faz um balanço, porque eu acho que dado o conhecimento, dada a formação, a experiência que eu tive, é uma certa obrigatoriedade eu aplicar, então, o que eu já sei que deu certo em outros locais. Também, José, eu gosto muito, uma coisa que eu acho muito importante, você analisar os cases de sucesso e não ter vergonha ou não ter a vaidade de dizer assim, não vou pegar esse exemplo porque foi de tal canto. Não, você tem que pegar, né? Quando dá certo, quando é um case de sucesso. Então, eu acredito sim que tanto a minha formação, mas eu acho que a formação aliada à parte prática é que faz a gente... experiência contou demais. Eu acho, porque eu aprendi com muita gente. Tem muita gente que é muito responsável por todos esses passos que eu fui dando, né? E eu gosto muito do setor público. Eu vejo o setor público com uma potencialidade enorme. Agora, muito depende do que a gente quer fazer. Quando a gente tem a oportunidade, porque o cargo que a gente recebe, você nunca pode olhar somente o contra-cheque, ou a vaidade, ou quantas pessoas você vai estar liderando. Você tem que saber, tem até um desenho que fala, né? Para cada poder maior que você tem, maior a responsabilidade. Então, no setor público, eu gosto muito, eu me sinto muito feliz no setor público, mas eu jamais esqueço também da responsabilidade. Agora, diante dessa sua experiência toda, né? Você falou aí 7, 8 municípios que você chegou a coordenar esse tipo de trabalho, né? Dá para a gente ter uma ideia, eu quero aproveitar aqui a sua experiência nesse sentido, de como está a coisa pública hoje em termos de administração, certo, né? Como é que você vê hoje essa máquina pública funcionando com a sua experiência? Muito boa pergunta. Eu vejo assim, a cada ano eu percebo uma necessidade maior justamente de qualificação. Porque hoje, independente da fonte de recurso, se é um recurso próprio, se é um recurso federal, se é um programa estadual, você tem que fazer a prestação de contas de forma transparente. Muitos municípios implantaram estratégias no setor público para tornar a coisa eficiente, transparente, acessível, e tem exemplos de sucesso. Hoje você vê Alagoas, uma série de municípios se destacando, né, na transparência, se destacando na aplicabilidade dos recursos de forma correta. Eu acredito que assim, e independe do tamanho do município, ainda tem isso. Eu passei por municípios muito pequenos, muito organizados, sanados, e eu passei por municípios de um porte médio ou grande, onde a coisa estava muito
desorganizada. Então, assim, independe de tamanho. Não tem mais aquele negócio de porque é capital ou porque é grande cidade, não. Eu vejo experiências de grande sucesso nos municípios pequenos ou nos grandes, e eu acredito, assim, principalmente, eu vou citar um exemplo, né? Nessa área de convênio, por exemplo. Antigamente, todo convênio era papel. Hoje em dia, tudo circula de forma digital. O dinheiro é digital. Só para você ter uma ideia, tem recursos de instrumentos que a gente celebra, onde o dinheiro sequer cai na conta da prefeitura. É aberta uma conta específica, convênio, a conta da empresa é cadastrada, a conta da prefeitura é vinculada e aquele dinheiro existe de forma virtual. Você faz o pagamento daquela conta específica, a prestação de conta já é por pagamento, então assim, está mudando, porque está sendo forçado a mudar, né? E eu acredito que há, sim, uma virada, uma mudança necessária, porque, por exemplo, hoje a gente faz um pedido de feira, de supermercado na palma da mão. E no setor público começou a exigir muito isso também, né? Não só a tecnologia, mas a eficiência, a agilidade, e está forçando realmente. A gente também tem bons exemplos, né, de estratégias para aproximar o setor público da população. Então eu acredito que a gente está vivendo uma mudança muito grande também. E as pessoas, em muitos locais, a gente já vê uma mudança de olhar sobre o setor público. Que não é porque é público que tem que ser de qualquer jeito. Que é porque é público que você não tem deveres. Muito pelo contrário. A gente vê uma preocupação cada vez maior de ter bons agentes públicos em determinados setores para que a coisa flua de forma coerente, legal, mas obviamente também gerando resultado para a população. Podemos dizer que estamos partindo para uma coisa... ritmo de comércio, um linguajar mais popular possível, né? Estamos partindo para um sistema de comércio, né? Com a responsabilidade de um administrador que está tomando conta do que é dele. Exatamente. Né? Que ele está cuidando daquilo que ele precisa manter funcionando. Não é simplesmente pegar um dinheiro, usar para uma determinada coisa e exatamente. Ponto, acabou. Perfeito. Não, né? Perfeito. Estamos caminhando para mais ou menos isso, né? E eu gosto disso. Isso é muito bom. Eu né? acho muito importante, sim. Principalmente para o nosso povo. Nós estamos conversando com o secretário de São Miguel dos Campos, secretário Álvaro Leiva, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Ciência e da Tecnologia do município de São Miguel dos Campos. A gente vai a um blocozinho de apoio cultural e a gente volta já já. Podcast Abre Aspas. Oferecimento Ótica Diniz. Estamos de volta com mais um episódio do podcast Abre Aspas, hoje conversando com o secretário Álvaro Leiva, secretário de Desenvolvimento Econômico da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, é a SEDECT, do município de São Miguel dos Campos. E a gente falava aqui um pouco, né, no início desse episódio do podcast sobre a secretaria, o papel da Secretaria de Desenvolvimento de São Miguel dos Campos, explicando para os nossos queridos telespectadores e ouvintes, né, qual o papel dessa secretaria. Aproveitamos e também falamos também sobre a experiência do Álvaro Leiva no setor público, né, trouxe para a gente aí alguns exemplos bastante interessantes e coisa que a gente está até um pouco alheio, à toa, né, em relação à administração pública, né, que tem evoluído, graças a Deus, para um patamar mais alto. A gente retorna agora falando um pouco sobre os trabalhos, sobre os serviços que são disponibilizados pela SEDECT aqui do nosso município. Eu queria, Álvaro, já nesse retorno, que você falasse um pouco, e muita gente não sabe o papel da secretaria, a gente já falou, mas o que a secretaria tem oferecido. E entre muitos e muitos serviços, eu queria destacar aqui os cursos que são oferecidos e que são oferecidos de forma gratuita para o empreendedor do nosso município, né? Exato. Uma das motivações do prefeito George à época conversar conosco a respeito desse desejo de tirar a secretaria do papel, e tudo acontece, né? A gente tem que pedir muita orientação a Deus, para a gente ter humildade, sabedoria. O prédio onde hoje funciona a SEDECT era justamente onde funcionava o Senai, antigamente. E aí o Senai, por um atrito numa gestão anterior, acabou saindo do município. E isso foi uma perda, porque o Sistema S ele é muito importante para a formação de mão de obra qualificada, para a inserção no mercado de trabalho.
E aí quando a gente começou a conversar, eu não imaginava onde seria implantada essa secretaria. Essa secretaria começou numa sala bem pequenininha lá na prefeitura. E aí foi quando a gente descobriu que aquele prédio era do município, estava fechado, tivemos as primeiras reuniões com o Senai. Inclusive o Senai hoje é um dos maiores, é um dos principais parceiros da SEDECT. E aí a gente começou a fazer a oferta de cursos. Você falou dos cursos para empreendedores, mas nós temos cursos hoje para os mais variados públicos. Cursos funcionam nos 3 horários, manhã, tarde e noite. Cada curso com uma grade específica, com uma faixa etária específica, com um foco específico. Então, a gente tem desde cursos mais teóricos, como, por exemplo, um grupo de comerciantes nos procurou há mais ou menos um ano e meio, pedindo para que a gente montasse uma turma de Libras para os atendentes. E hoje, até hoje, o curso de Libras é um dos cursos que tem a maior rotatividade. E aí você vem auxiliar administrativo, operador de logística, vem para a parte mais técnica, né? Manutenção de ar-condicionado, eletricista predial, eletricista de ar-condicionado, eletricista de automóveis, mecânica de moto, partindo agora para a parte mais tecnológica, né? A parte do Oxetec, que a gente tem desde os cursos de Java, front-end, back-end, por aí vai, e os cursos tradicionais, que em outrora aconteciam com o Senai. Então a gente tem uma gama, todos os cursos são gratuitos, todos os cursos oferecem certificado, alguns cursos são trilhas, então determinado curso a gente divide em 3, 4 módulos, então você vai montando aquela trilha. E além dos cursos, eu acho que uma coisa também que tem dado também um feedback muito bom são oficinas, bate-papos, mentorias, que nós temos para a parte dos empreendedores, né, nós temos lá a sala do empreendedor, que é o guichê, para o empreendedor que vai lá tirar uma DAS, saber como é que está a empresa dele, regularizar. Temos o hub do empreendedor, que é, por exemplo, o Josué precisa fazer uma reunião com a equipe ou com o cliente e você não tem um espaço. Você pode usar, funciona como um coworking lá. Então você pode usar o nosso espaço com ar-condicionado, com internet, com TV, fazer a sua reunião, gravar um podcast lá. Você pode fazer uma reunião com o fornecedor ou orientações jurídicas. Nós temos também a parte de orientação jurídica. E nós abrimos, né, a semana passada, a agência da Desenvolve aqui, que é uma agência de fomento do Estado que visa conceder empréstimos para os empreendedores. Inclusive, no dia que nós inauguramos, já fizemos até o pagamento do primeiro, porque como a data que nos foi passada foi muito curta para a gente se organizar, mas nós conseguimos na inauguração, inclusive, já liberar o primeiro empréstimo. Álvaro, voltando um pouco aqui, essa informação que você traz para a gente sobre essa busca do comerciante, né, enfim, do comércio em geral, por este curso me deixou muito curioso, esse curso de Libras. É uma coisa, uma inovação, é uma coisa que pega a gente assim até de surpresa, né? Qual a visão que você tem em relação a isso? Porque a gente não vê isso, a gente não consegue, eu sinceramente não consigo conceber a coisa de um comércio hoje procurando esse tipo de preparo, né? Mas é um preparo para o comércio. Aí olha como é interessante, isso partiu dos próprios comerciantes, empreendedores. Segundo parece que há necessidade. Exato, não. E o relato, eu não vou citar nomes, mas foi duas pessoas, né? Uma trabalha numa clínica, outra trabalha numa farmácia. Passaram por uma situação dessa, né, onde uma pessoa, um cliente foi e elas não conseguiram dar um atendimento como elas gostariam e falaram com os superiores. Nos procuraram e foi muito bom porque a gente também tem um profissional que é muito capacitado nessa área. E o que é que liga aí de alerta para a gente, né? Quando a gente fala em democratizar, incluir, é isso, né? É você derrubar as barreiras. Sim. Porque imagine, independente do tipo de limitação que você tenha, da especialidade que você tenha, principalmente o empreendedor, ele quer atender bem. Né? Então ele se colocou, poxa, às vezes eu posso ter aqui um bom produto, a minha loja pode ser bem climatizada, pode ser bem aconchegante, mas como é que eu vou atender se eu não sei atendê-lo, né? Então assim, foi uma coisa que foi muito provocada e nós gostamos bastante. Uma coisa que sempre acontece também lá na SEDECT, a gente deixa muitas caixas abertas para os empreendedores nos provocarem, porque às vezes a gente quer trazer um curso, mas não é aquele do momento. Então, para você ter uma ideia, quando a gente começou aqui os cursos de redes sociais para negócios, planejamento financeiro,
Assim, no início eram poucos, mas o boca a boca, e alguém vê, poxa, o Josué fez aquele curso, saiu falando bem, já está aplicando essa ferramenta. Outra coisa, né, o Sebrae é um parceirão nosso. Então, quando as pessoas começaram a ver, olha, fulano fez uma loja e fez a reforma com um arquiteto bancado pelo Sebrae. Olha, fulano conseguiu um empréstimo lá no Banco do Nordeste e conseguiu a orientação do Sebrae para fazer o plano de negócio. Começa a ver que dá resultado, né? Isso. A SEM também é de suma importância, porque não há como nós pensarmos em atuarmos nesse setor sem estarmos com as entidades. E aí, além, né, dessa parceria com as entidades, nós também buscamos sempre a parceria, estarmos juntos dos empreendedores, independente do porte. No ano passado, nós tivemos uma etapa muito triste, que foi a questão das enchentes, né? Foram aquelas 5 enchentes que, em tão pouco tempo, e ali a gente tinha uma ideia de fazer um banco, uma agência de fomento municipal. E aí nós tínhamos aí um valor reservado, foi quando aconteceu a tragédia. E aí eu propus ao prefeito a seguinte ideia: nós transformarmos esse capital que seria para a agência de fomento e criar o auxílio, que foi o auxílio que nós ofertamos para os empreendedores. Naquele momento nós fomos criticados porque abrimos também, né, o auxílio para os informais. Só que eu entendo que não era um momento mais punitivo, né? Porque a gente sabia de pessoas que estavam com uma lanchonete, ou um self-service, ou um carro de sanduíche e perdeu na cheia. Então, não, vamos ajudar. Criamos as faixas, né? A informal era um valor, ME era um valor, MEI era outro, EPP outro. E aí nós começamos a trabalhar com essas pessoas a ideia dos benefícios da formalização. E hoje, para você ter uma ideia, hoje nós somos o 3º ou 4º município com maior número de CNPJs abertos. E não somente abertos, mas que tenham uma vida útil, né? Considerada apta, né? Nosso município também foi contemplado 2022/2023, recebemos, né, o selo Cidade Empreendedora, Prefeitura Empreendedora, muito por essa pegada de chegar e em parceria junto com os empreendedores, tentar buscar. E aí isso permite que hoje o município tenha, figure, né, entre os municípios do estado que tem o maior número de CNPJs abertos e atuantes, porque a gente tinha muito também essa preocupação de melhorar o ambiente e convencer os empreendedores locais a participar das licitações. E é uma luta, né? Porque tinha muito aquela ideia, vender para o setor público é difícil, demora a receber. Muito, né? As pessoas Mas a gente está conseguindo, né? A gente tem conseguido alguns cases e, mais uma vez, repito, né? É muito boca a boca. É muito os outros analisarem, eita, aquele empreendedor seguiu isso, você falou dela no início aqui, a Milka. Isso. A Milka é outra parceira nossa. A Milka hoje é um sucesso, lógico, pelo talento, pelo esforço dela, do marido dela. E a gente fica muito feliz, porque a Milka passou também por dentro de algumas políticas que a SEDEC desenvolveu, né? E aí ela vai estar mandando foto para a gente, agradecendo, sempre cita muito. E temos inúmeros outros empreendedores aqui do município que nós sentimos que eles se sentem à vontade estando conosco, participando das nossas formações, participando das nossas mentorias, e a ideia sempre foi essa, né? Nunca foi competir, até porque o setor público ele tem a limitação, mas a nossa ideia era provocar nesses empreendedores, independente do tamanho, independente se já eram formais ou não, mas gerar neles o desejo de querer ampliar negócio, de querer desenvolver, de querer crescer, porque a cidade cresce junto, sem sombra de dúvidas. Álvaro, você fala sobre a questão daquela tragédia que a gente teve em 2022, né? E a gente percebe assim que uma coisa ruim que acabou trazendo com uma coisa boa, né? Trouxe a formalização desses comerciantes. Foi de uma forma, lógico, uma forma perversa, né? Pode dizer, pelo que aconteceu, pela perda e tudo, mas aí acabou mostrando às pessoas que é necessário que essas pessoas tenham essa formalização, que elas tenham até mais conhecimento do que elas têm de direitos, do que elas têm de deveres também. Exatamente. Logicamente. E ficou muito perceptível a necessidade de também levar até a informação, né? Muitas vezes as pessoas achavam que formalizar era uma burocracia, que não tinham direitos.
E aí, como você colocou, apesar de ter tido um contexto infeliz, mas permitiu, obviamente, que mais pessoas buscassem a formalização e todo mundo sai ganhando, né? O município sai ganhando, os empreendedores que se regularizam saem ganhando porque têm acesso a outros direitos e passam também a ter novas oportunidades, né? Só uma coisa também, além dessas formações, das capacitações, do contato, do trabalho com os empreendedores, nós também temos uma série de serviços na SEDECT. Eu não sei se vocês se recordam que aqui nós temos o JA. Sim. E aí foi quando o Estado fechou, né, o JA, mas aí eu disse, prefeito, não é justo o município ficar sem um órgão desse. Então nós organizamos um espaço na SEDECT e todos os serviços e até outros, né, que não existiam no JA, nós colocamos. Então nós temos hoje dentro da SEDECT, além da Sala do Empreendedor, nós temos a Receita Federal, a Junta Militar, o Ministério do Trabalho, o Instituto de Identificação, o Cine, e todos são serviços que funcionam de forma gratuita. Alguns serviços têm uma política própria, ou seja, são independentes, mas todos estão no mesmo ambiente. Então a gente continua no prédio central, onde a população tem acesso a esses serviços, evitando, obviamente, que tivesse que ir para Maceió ou Arapiraca, e isso acaba gerando também uma circulação de um outro público, que muitas vezes vai resolver um problema lá, não conhece a SEDECT e acaba tendo contato com outro tipo de serviço, ou para o filho, ou para a namorada, né? Às vezes a pessoa vai lá, descobre que tem um curso aberto, e como algumas salas nossas, elas são no vidro, aí a pessoa vê uma aula prática, já, que é isso, vai procurar saber e acaba sendo atraído. E eu fico feliz, a gente sempre comenta, né, lá, eu imaginava, meu Deus do céu, como vai ser difícil tornar esse prédio funcional, que era outro receio que eu tinha, né, não ser um elefante branco. E hoje a gente vê público manhã, tarde, noite. Eu acredito que a SEDECT está servindo ao propósito dela, que é servir a população. E aí, de novo, volto, porque né, que eu me reconheço, me encontro no setor público. Porque o setor público tem condições de dar produto, sim, de dar resultado, sim, né? E aí a gente fica feliz. Lógico que nós sempre temos que querer novas metas, novos desafios, novos resultados. Mas eu acredito que nós temos hoje conseguido muito pelo empenho da equipe. E aí, obviamente, né, resultado dessas pessoas que confiam no nosso trabalho, confiam nas nossas ideias, aceitam, né? E como eu falando, a gente tem que sempre ver, ninguém é perfeito, né? Mas, e muitas vezes no local de trabalho, independente se é no setor privado ou público, você ser amigo, gerar uma amizade é uma consequência. Mas quando tem o respeito, né? Quando tem o trabalho em equipe, eu acho que todas as diferenças elas são superadas. E outra coisa muito boa que eu gosto é justamente trabalhar com diferenças. Porque se todo mundo for igual, não tem resultado, né? Então, peraí, o Josué... a mesma coisa sempre? Não tem como, né? Não, o Josué é muito bom nisso, agora isso aqui ele já é meio estressado, o perfil dele é assim, o perfil de fulano, do Ângelo já é mais de cobrar, mas é justamente aí onde você vai moldando a equipe, onde você vai formando e vira uma equipe que obviamente eu comento com eles há muito tempo, assim, desde o início. Olha, aproveitem a oportunidade, porque amanhã ou depois, se vocês quiserem ir para o setor privado, ou vocês forem para um outro desafio, eu não quero que vocês passem por experimentos que eu tive que passar, porque o que vocês veem aqui já está tarimbado, né? Já dá para vocês verem o que dá certo ou não. E é uma troca de conhecimento, é uma troca de parceria, é uma unidade, né? E sempre a gente reconhece muito isso. A oportunidade que foi dada ao nosso gestor pela população e aí a oportunidade que o gestor está nos dando de retribuir para a população em forma de serviço, em forma de qualidade. E aí a gente gosta muito disso. É isso, é muito importante nessa parte da equipe, né? A equipe faz a coisa funcionar. Queria encerrar esse nosso episódio com o secretário Álvaro Leiva falando um pouco sobre a agência de fomento. O Álvaro conseguiu trazer para São Miguel, e me corrija se eu estiver errado, parece que é o primeiro lugar, o primeiro município, é isso? Primeiro município de Alagoas que tem uma agência de fomento do Estado funcionando.
não é de nome, é uma coisa que está aí para atender. Agora, fala um pouco para a gente sobre essa agência, como é o funcionamento dela, quem pode procurar essa agência e o objetivo principal, né, da agência de fomento. Exato. O objetivo principal é oferecer crédito. Com certeza, todos os empreendedores, em algum momento do seu negócio, queria, né, ter uma oportunidade de ter um empréstimo, de ter um acesso a crédito. E aí a gente sabe que os bancos tradicionais, eles trabalham com certas linhas que muitas vezes não conseguem ser atrativas, e a Desenvolve, que é a agência de fomento do estado de Alagoas, ela nasceu com o objetivo de permitir que empreendedores, independente do porte, tivessem acesso a crédito. E aí você tem crédito desde para custeio, para investimento, para ampliação e por aí vai. E aí, como era que funcionava, né? Quem queria tinha que ir em Maceió. O ano passado nós conseguimos fazer uma ação muito boa com eles, que foi um auxílio que o Estado criou, e a gente teve um volume muito grande de aprovados em São Miguel. Só que aí, por conta dessa lacuna que eu falei, né, que aconteceu ano passado, por conta das enchentes, eu tinha muito também essa cobrança. Rapaz, como é que a gente poderia trazer uma agência para cá? E aí foi quando a gente começou, né? Lá na gestão ainda era do governador Renan Filho, conseguimos passar algumas etapas e agora, com o governador Paulo Dantas, nós conseguimos efetivar. A ideia da agência é como se fosse o mesmo atendimento em Maceió. Todas as linhas de crédito que existem na Desenvolve, o empreendedor miguelense ele pode pleitear. Obviamente que depende das condicionalidades dele. Então, cada linha de crédito, nós temos a Kelly e a Amanda que trabalham lá na agência, então elas orientam, tem material também lá explicativo, tem material também no site da Desenvolve, e aí cada linha de crédito ela vai, né, dizendo qual o prazo, qual a carência, para que é aplicado, qual a documentação necessária. Por quê? É bom a gente destacar, principalmente para os empreendedores, que às vezes são formalizados, mas não estão atualizados. Para você ter acesso ao crédito da Desenvolve, independente de qual seja a linha de crédito, tenha sempre a certeza de que o seu CNPJ ele está devidamente organizado. Procure o seu contador, ou qualquer dúvida, pode procurar a SEDEC, que lá na sala do empreendedor já pode fazer uma consulta. A gente está lá, obviamente, para dar todo e qualquer tipo de orientação, mas é isso que a gente sempre pede, né? Que antes de ir lá, procure saber do seu contador, ou vá na sala do empreendedor, que é no mesmo prédio, pedir como é que está a situação da empresa e, obviamente, que todas as orientações a gente faz, inclusive a própria Desenvolve tem um cronograma de técnicas que vem ao município. Às vezes a pessoa não sabe confeccionar tal documento ou solicitar, e aí há sempre também essa orientação. Porque o nosso objetivo é, obviamente, oferecer crédito a baixo custo, que a gente possa apoiar os empreendedores aqui e esse dinheiro circular no município, gerando renda, gerando desenvolvimento. E me permita, Álvaro, que ele faça um bom proveito desse dinheiro. Né? Porque tem muita gente que, às vezes, quando pega o dinheiro, fica perdido. Né? A SEDEC também tem esse papel de orientar no plano de negócio, de aplicação, né? Exatamente. Faça um bom proveito desse dinheiro. Perfeito, né? A intenção é essa. Nós conversamos com o secretário Álvaro Leiva, Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Ciência, da Tecnologia e da Inovação, a SEDEC do município de São Miguel dos Campos. Álvaro, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast Abre Aspas. Parabéns pelo seu trabalho. Você tem sido um divisor de águas no nosso comércio, né? Nos nossos empreendedores. Você veio, chegou e ficou fazendo esse trabalho aí, com esse grande diferencial. Parabéns mais uma vez, leve os nossos parabéns a toda a sua equipe. Espero conversar com você outras vezes sobre assuntos tão importantes quanto esse. Muitíssimo obrigado mais uma vez, José, Ângelo, pelo convite. A gente fica feliz em poder... É uma prestação de contas, né? E aí a gente sempre destacar que eu vejo muito o setor público dessa forma, para realmente trabalhar pelo público, para realmente gerar oportunidade. E aí eu também fico muito feliz, né? Óbvio, e agradeço primeiramente a Deus pelo dom da vida, por as pessoas que a gente acaba conhecendo e construindo relações, a confiança e oportunidade também dada pelo prefeito George, pelo vice-prefeito Otto Benildo, a equipe da SEDEC, mais uma vez, pelo empenho, pela dedicação. E, óbvio, a toda a população que nos procura, que nos orienta e que pede, né, apresenta as demandas para que a gente possa atender da melhor maneira possível. Eu fico muito feliz
na função de servidor público, e eu espero muito poder colaborar, somar, porque eu acredito muito no poder do nosso município, no poder da nossa população. Muito, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Este é o podcast Abre Aspas. Conversamos com o secretário Álvaro Leiva, da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do município de São Miguel dos Campos. Muito obrigado por nos assistir. Podcast Abre Aspas. Podcast Abre Aspas. Toda quinta-feira às 19 horas nas redes sociais do Alagoas Website.